Bem-vindo, pessoal. E hoje vamos dar início a um curso completo de matemática, partindo lá do início, lá do sexto ano, do primeiro ano aí do ensino fundamental 2, até o último ano do ensino médio. Bem, iremos começar esse curso tratando sobre conjuntos. Então a referência que eu estou pegando aqui é de um livro dos anos 90 e é um livro que eu considero assim o melhor para você aprender matemática do zero. É um livro da quinta série dos anos 90, que hoje é o sexto ano, né? Os livros de hoje em dia já estão bastante complexos e já dá um pouquinho de trabalho aí para você aprender a matemática básica inicial, né? Com esse livro aqui é diferente, a gente vai destrinchando ele aqui com esse curso e eu garanto para você que você vai aprender matemática. Finalmente você encontrou um canal que irá fazer a matemática entrar na sua cabeça de uma vez por toda. Porque você estuda um pouco, esquece, estuda, esquece, estuda, esquece. Aí não entra na cabeça. Isso quando aprende, né? Isso quando aprende. Então vamos lá. Conjuntos, noção de conjuntos. Vamos recordar a ideia de conjuntos adquirida nas séries anteriores. Essas séries anteriores aqui é o ensino fundamental 1. Uma coleção de objetos ou símbolos é um conjunto. Então, conjunto é uma coleção de objetos ou uma coleção de símbolos. Isso é um conjunto. Por exemplo, uma coleção de objetos. Isso aqui é um conjunto de objetos. Que objetos são esses? Caneta. Isso aqui é um conjunto com 4 canetas. Os objetos ou símbolos que formam um conjunto são seus elementos. Novamente, cada um desse aqui é um elemento de um conjunto que se chama caneta. Entenderam? Isso aqui tudo é um conjunto de canetas e cada uma dessas peças se chamam elementos. Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Entenderam? Conjunto de crianças. Cada criança é um elemento do conjunto. Você tem lá 5 crianças. Cada uma delas é um elemento do conjunto. É o exemplo que eu dei aqui da caneta. Notação. Os conjuntos são geralmente indicados por letras maiúsculas. A, B, C, conjunto A, conjunto B, conjunto C. Quando você vai indicar um conjunto, é letra maiúscula. Porém, se os elementos de um conjunto forem letras, eles são representados por letras minúsculas. Entenderam? Se os elementos de um conjunto forem letras, eles serão representados por letras minúsculas. Por exemplo, o conjunto das vogais. Você não vai representar as vogais com letra maiúscula, não pode, tem que ser com letra minúscula. Logo, logo a gente vai ver isso aqui, mais um exemplo, tá? Representação de conjuntos. Para representar um conjunto, usaremos duas chaves, escrevendo entre elas uma propriedade característica de seus elementos ou escrevendo cada um desses elementos.
Como assim? Olha os exemplos. Conjunto A, representado por letras maiúsculas, vogais do alfabeto. Ou a gente pode escrever assim, ó. Conjunto A, representado por letras maiúsculas. E em vez de colocar a frase aqui para indicar que são vogais do alfabeto, a gente coloca logo as vogais do alfabeto. Só que como a gente está se tratando de letra, não podemos colocar essas letras aqui dentro das chaves sendo maiúsculas, tem que ser minúsculas. Que foi a regrinha que a gente viu lá em cima. Entendeu? Conjunto B. Números pares entre 1 e 7. A gente pode escrever assim, ou, para facilitar, conjunto B, representado pela letra maiúsculas, e a gente coloca os números pares que está dentro entre 1 e 7, que é o 2, o 4 e o 6. Então a gente pode representar um conjunto dessas duas formas. Na matemática, a gente usa mais essa segunda forma. Conjunto C. Letras da palavra banana. Ou conjunto C é igual a abre chaves e a gente coloca as letras da palavra banana, que é o B, o A e o N. Porém, convém destacar que num conjunto não se deve repetir os elementos iguais. Por isso aqui não tem 2A, não tem 2N. Por quê? Porque num conjunto não se deve repetir os elementos iguais. Jamais. Num conjunto, é permitido substituir elementos por reticências, desde que o uso não prejudique a compreensão. Então a gente vai ver exemplo disso, tá? Então, repetindo, num conjunto é permitido substituir elementos por reticência, desde que isso não prejudique a compreensão. Entenderam, né? Por exemplo, vamos fazer um conjunto dos números pares. Conjunto dos números pares. Eu fiz o uso da reticência. Isso está atrapalhando minha compreensão? Vamos ver. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Eu consigo saber o que viria depois? Consigo. Vem o 12, que é os números pares. Vem o 14, vem o 16, vem o 18. Então isso não atrapalha a minha compreensão. Isso aqui é chamado de, isso aqui, esse conjunto é chamado de conjunto infinito. Conjunto infinito. Eu também posso usar as reticências de outra forma, colocando as reticências entre um número e outro. Por exemplo, o conjunto dos números ímpares menores que 20. Vamos lá. Conjunto dos números ímpares menores que 20. Quais são? O 1, o 3, o 7. Poderia ser o 9, mas eu não vou colocar. Já vou colocar as reticências aqui. Vou para o 17, 19. Isso atrapalhou a minha compreensão? 1, 3, 7. Eu consigo saber o que está aqui? Consigo. O 9, o 11, o 13, o 15. Então isso não atrapalha a minha compreensão. Isso aqui é chamado de conjunto finito. Porque ele tem fim. Ao contrário do conjunto infinito, que não tem fim. Então, se eu tenho as reticências dentro de um conjunto, representando um conjunto entre números ou objetos, eu consigo
e consigo compreender o que é que está escrito ali dentro, o que é que está oculto, então eu posso usar tranquilamente essas reticências. E vai ser chamado conjunto finito, porque tem fim. Nesse caso aqui, infinito, porque não tem fim. Tá bom? Voltando aqui. Podemos ainda representar um conjunto colocando seus elementos dentro de uma linha fechada que não se entrelaça, que é um diagrama. Como assim? Como assim? Ele está dizendo que podemos representar um conjunto colocando seus elementos dentro de uma linha fechada, mas essa linha não se pode se curvar. Vou fazer um conjunto aqui, ó. B, C, D, E. Isso aqui, conjunto A. Conjunto eu posso circular dessa forma. Eu poderia fazer um quadrado. Eu poderia ainda fazer um triângulo. Poderia fazer as formas que eu quisesse. Eu poderia fazer assim. O que eu não posso é fechar isso aqui. Não posso fechar. Então eu posso representar um conjunto assim. Não tem problema nenhum. No caso dos números pares que a gente fez aqui, ó. Conjunto dos números pares. Ou desses conjuntos aqui do 1 até o 20, só os ímpares, poderia circular, trazer esses números aqui para cá para dentro. Para cá para dentro. Jogar esses números aqui para dentro. Porém, não tem como usar reticências aqui. Tá bom? Então, eu posso representar assim, circulando. Aqui, ó, conjunto A, conjunto A. Posso representar assim, posso representar entre chaves e com diagrama, que é uma linha que não pode se curvar. Esses são os dois modos aí da gente representar um conjunto. Então vamos aos exercícios. Número 1. Represente entre chaves os elementos dos conjuntos A, B e C. Ele quer que a gente represente entre chaves. Como eu falei, tem dois modos de representar, que é o diagrama e as chaves. Então vamos representar por chaves, que é isso que ele quer. Então, o que é que a gente faz nesse caso? A gente coloca o nome do conjunto, conjunto A é igual a, abre chaves, e aí a gente coloca os conjuntos, tá? E vamos colocando todos eles. Pode ser do maior para o menor, ou tudo aleatório. Sim, pode ser. Conjunto B, conjunto B. X, Y, Z. Você não coloca X, Y e Z. No último vai vírgula, tá? Sempre vai vírgula. E temos o conjunto C aí. Que é azul, vírgula verde. Pronto, representei os conjuntos. A mesma coisa. Não tem diferença entre um e outro, tá? Represente por diagrama. Então agora ele já quer que a gente represente por diagrama o conjunto A, que é o conjunto dos meses do ano, começado por J. É um diagrama. O que é um diagrama? Uma linha que não pode se cruzar. Então tá. Lembrando que dentro do diagrama a gente sempre coloca essa bolinha aqui, tá? Quais são
Meses do ano que começam com a letra J. Janeiro, junho, julho. E aí a gente fazeria um diagrama aqui. Ah, pode fazer assim então, professor? Claro que pode. O que não pode, aluno, é deixar a linha cruzar uma com a outra. Conjunto dos algarismos do número 53028. Então vamos lá. Letra B, conjunto B, 5, 3, 0, 2, 8. Tá? Conjunto do algarismo do número 53.028. Se é diagrama, tem que botar essa bolinha na frente do elemento e fechar. Vamos para o número 3. Represente os seguintes conjuntos, escrevendo seus elementos entre chaves. Então, tá. Ele escreveu aqui a anotação em conjunto de outra forma, que é dissertando sobre os elementos, e quer que a gente escreva entre chaves, que é o conjunto A, conjunto das estações do ano. Então vamos lá. Conjunto A, abre chaves e começa aí, né? Primavera, vírgula, verão, vírgula, outono, vírgula, inverno. E fecho a chave. Pronto, está aqui representado o conjunto das estações do ano. Conjunto B, conjunto dos meses do ano começado pela letra M. M de Maria. Então faz o conjunto B, abre chaves, março, vírgula, maio. E fecha chaves. Conjunto dos números ímpares menores que 10. Vamos lá. Letra C. Abre chave. E aí vai. 1, 3, 5, 7, 9. Fecha chaves. Conjunto dos números pares maiores que 10. Letra D. Abre chaves. Se é maior que 10, começa do 12, 14. Posso usar reticência, porque se é maior que 10, então vai até o infinito. Então usa reticência e fecha chaves. Dá para compreender? Dá, porque tem um padrão aqui. 2, 12, 14, então o próximo é o quê? 16, 18, dá para entender. Número 4. Represente os seguintes conjuntos, escrevendo seus elementos entre chaves. Conjunto E. Conjunto dos números pares entre 1 e 11. Então vamos lá. Conjunto E é igual a, abre chaves, 2, 4, 6, 8 e 10. Fecha chaves. Conjunto dos números ímpares menores entre 120 e 130. Então é um conjunto que se chama F. Quais são esses números? 121, 123, 125, 127 e 129.
fecha chaves. Tá? Conjunto F escrito de uma forma, conjunto F escrito de outra forma. Conjunto dos algarismos do número 8596. Então vamos lá. O 8, 5, 9 e 6. Aí se fosse 8, 5, 5, 9, 6, tivesse 2, 5, eu só ia escrever 1, lembra? Conjunto dos algarismos ímpares do número 385. Então vamos lá. Ele só quer os números ímpares, que é o qual? O 1, o 3 e o 5. Não vou escrever o 8 porque o 8 é par. Número 5. Escreva os elementos dos conjuntos entre chaves. Conjunto A, conjunto dos números da face de um lado. E agora? E agora, José? Faces de um lado. Imagina um dado. Um dado tem quantos lados? 6 lados. 2, 3, 4, 5, 6. Conjunto das letras da palavra paralela. Então, vamos lá, conjunto B. Ele quer só as letras da palavra paralela. Então, P é o A, é o R, é o E e é o L. Ah, mas não a palavra aqui está completa, não era para estar completa aqui também, separadamente? Não, não pode repetir, lembra? O L não pode repetir e o A não pode repetir. Conjunto dos algarismos do telefone 93935. Vamos lá, letra C. É o 9, é o 3 e é o 5. Lembra? Não pode repetir. Conjunto das letras da palavra arara. Cadê? É o A e é o R. Ah, só? Sim, só. Não pode repetir. Conjunto E. Conjunto dos algarismos pares do número 841, 841. Vamos lá. Conjunto E. Abre chave. Quem são os números pares? O 8 e o 4. Lembra? Não posso repetir. Exercício número 6. Entre as chaves, escreva entre chaves os elementos dos conjuntos. Conjunto A. Conjunto das letras do alfabeto. E agora, eu vou escrever todo o alfabeto aqui? Claro que não, né? A, B, C, reticências, tá? E vou terminar. Z e fecho. Usei a reticência. A, B, C. Dá para compreender? Dá para compreender. Então pode usar reticências. Conjunto dos números ímpares. Letra B. E ele quer o conjunto dos números ímpares, que é 1, 3, 5, 7 e sucessivamente, infinitamente. Conjunto infinito, conjunto finito. Conjunto dos números pares maiores que 25. Então, C. Ele quer só os pares maiores que 25. 26, 28, 30,
32 e assim vai. Infinitamente dá para compreender. Conjunto dos números ímpares entre 10 e 354. Letra D. 11, 13, 15, 17, reticências 353. Deu para entender que tá se tratando só de números ímpares, ó. 11, 13, 15, 17, já sabe. Use a reticência, porque eu não vou gastar um caderno todo para escrever tudo isso. E conjunto dos números pares entre 1000 e 2000. Vamos lá. 1002, 1004, reticências 1998. Tá bom? Aí por que não 2000? Porque é entre o 1000 e 2000, não pode ser 2000. Número 7. Baseado nos conjuntos A, B, C, D e E do exercício anterior, responda: quais são os conjuntos finitos? E aí? O conjunto A é finito. O conjunto D é finito. E o conjunto E é finito. Quais são os conjuntos infinitos? Conjunto B. Conjunto C. Somente. Exercício número 8. Represente por uma propriedade de seus elementos os conjuntos. Ele quer representar por uma propriedade de seus elementos. Como assim? Vamos lá. Conjunto A. Março e maio. Que propriedade é essa? Meses do ano iniciado por M. E aqui, conjunto B é o quê? Janeiro, junho, julho. Qual é o padrão aqui? Qual é o padrão? Iniciado com a letra J. Iniciado por J. E aqui? 1, 3, 5, 7, 9. E aí? Eu sei que é números ímpares, mas é infinito, não é? Não tem reticência. Então é ímpares entre 1 e 10. D. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Notas musicais. Eu estou falando as características. Entendeu? Aqui eu poderia colocar todos entre chaves. São conjuntos, ó. São conjuntos. Tanto faz eu escrever de um jeito ou de outra. Só que na matemática, eles pegam esse lado aqui. Tá? Vamos ver se tem mais. Não tem mais exercício. Então, pessoal, por hoje é só. Vai ter continuação. Não é só isso, tá? O tópico conjuntos numéricos não é só isso.
Então, em breve estarei voltando com mais tópicos para a gente fechar direitinho conjuntos e entender perfeitamente. Vou dar uma dica para vocês. Escrevam tudo que estava no meu caderno, no caderno de vocês. Pode escrever exatamente como está, não tem problema, tá? Mas escrevam, vai ajudar muito. E façam tudo, tudo. Mesmo que você já sabe, eu já sei o número 6, o exercício número 6 de cor e salteado. Escreva mesmo assim e leia mesmo assim. Não pule, tá? Que é isso que vai fazer entrar na sua cabeça. Então, na próxima aula a gente vai voltar com um novo tópico, dando continuidade aí ao curso, com um novo tópico de conjuntos e mais exercícios. E logo logo a gente sai de conjuntos e entra aí nas outras operações. Isso é um curso ordenado, é a ordem correta da matemática de se estudar, então não tem erro, não se preocupem, vocês vão aprender aqui. Até a próxima.